Hoje nós estaremos estudando, irmãos, a queda do ser humano. Biblicamente, Deus criou o homem perfeito. Mas alguns perguntam, mas se Deus criou o homem perfeito, então por que que o homem cedeu ao pecado? Primeira coisa que você precisa compreender, que o pecado não iniciou com Adão e Eva. Lúcifer, lá no céu, ele já havia cometido o pecado e uma terça parte dos anjos. E o homem também, ele cedeu. Agora a questão é, o porquê que a queda ocorreu? Porque Deus não criou o homem como um robô autômato, que seria obrigado a adorá-lo, servir e obedecer a sua palavra. Deus colocou tanto nos anjos como no homem um atributo chamado livre-arbítrio. E esse homem decidiria se serviria a Deus ou não, se seria fiel a Ele ou não. Uma terça parte dos anjos decidiu não se sujeitar a Deus lá no céu. E aqui, Adão, nós vamos compreender e estudar que ele era qualificado. Alguém tem uma ideia de Adão, de uma pessoa ingênua, uma pessoa imatura. Eu não tenho quem possa mudar o slide ali, porque eu não trouxe o aparelho. Se tiver alguém que puder ficar ali, à medida que nós necessitarmos. Alguém tem uma ideia, irmão, de Adão? Um menino simplório, ingênuo, imaturo, coitadinho do Adão, coitadinho da Eva, não tinha nem malícia ainda, não tinha nem discernimento. Essa é a compreensão que muitas vezes nós temos de Adão e Eva, que eles foram quase que vítimas da situação. E hoje nós vivemos uma era em que as pessoas que cometem erros e delitos, elas não confessam seus erros e pecados, elas se fazem o quê? Vítimas. São vitimadas. Ah, coitadinho, fulano foi vítima da agressão, fulano foi vítima de determinada situação. Vamos lá então, primeiro slide na introdução aqui, com o nosso amado irmão, está bonitão ali, ele está de vermelho, gravata preta. Aqui a gente não pode chegar feio não, irmão, porque os irmãos aqui vêm ajeitados mesmo. Tá bom? Mudou lá? Conseguiu mudar? Vamos lá. Vou esperar o irmão conseguir mudar ali. Tem uma tecla que garrou ali. Vamos lá. Vou prosseguir, os irmãos depois vão acompanhando à medida que ele conseguir mudar ali. Adão e Eva foram criados por Deus e viviam em plena harmonia no jardim do Éden. Tudo era belo. Não é verdade, irmãos? Eles foram criados no jardim do belo, no jardim do Éden, e tudo era belo naquele lugar. Ao entardecer, olha que maravilha, irmão, o Criador se apresentava para dialogar com o casal. Como é que eu falo com Deus hoje, irmão? É pela fé. Eu não vejo Deus, mas Adão e Eva não. Todo dia tinha um culto. O próprio Criador se apresentava na virada do dia para conversar com o casal. E a Bíblia não relata que diálogo era esse. A Bíblia fala que Deus se apresentava. De repente, tudo muda. Um dia o casal, desprezando a doce voz do Criador, deu ouvidos ao diabo. Este assegurou-lhes que poderiam ser iguais ao Criador. A advertência dada por Deus foi menosprezada e o desfecho foi trágico para o casal e posteriormente para toda a sua descendência. Então, nós perguntamos, irmão Mauro, mas será que tinha problema comer aquele fruto, causar esse mal todo? A questão não era o fruto, irmão. A questão é que quando o diabo se apresenta, ele traz uma proposta, uma falácia, dizendo que se eles comessem do fruto, Deus estava tirando deles um direito legal, que era ter conhecimento pleno, como se eles tivessem a onisciência de Deus, eles seriam como Deus. Entendem agora o que está por trás
da queda de Adão e Eva é porque, por mais que eles se relacionavam com Deus, no íntimo, no âmago do seu ser, eles queriam ser iguais a Deus. E Lúcifer, ele tinha esse mesmo intento, tomar o lugar de Deus e ser igual a Deus. Aí nós vamos entender que Adão e Eva não eram tão imaturos, ingênuos e simplórios como alguém pode imaginar. O desejo deles era algo terrível, abominável aos olhos de Deus. E Deus havia dado uma advertência: daquele fruto do bem e do mal vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem dele, vocês morrerão. Aí vem o diabo, na figura da serpente, e diz que, olha, não é bem assim o que Deus disse, não. Deus, ele não falou para vocês toda a verdade. Eu vou trazer para vocês a verdade do que Deus não disse. O que Deus não quis dizer para vocês é que quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Olha só, irmãos, Deus se relacionava com aquele casal todos os dias. Você quer alguém mais espiritual do que foi Adão e Eva? Muito mais do que Moisés, irmãos. Muito mais do que Paulo. Eles tinham 100% de uma espiritualidade que era um contato direto com Deus. Está claro aqui, amados? Na introdução. E as consequências, irmãos, foi terrível para Adão e Eva. Nós vamos analisar aqui no tópico 1, o livre-arbítrio do ser humano. O que é o livre-arbítrio, irmão? É a capacidade que a pessoa tem de tomar decisões por conta própria, sem ser coagido, constrangido, intimidado ou ameaçado. Há pessoas que tomam decisões por causa do medo, entendeu? É coagido, é intimidado. Alguém com revólver na cabeça, ele vai pegar o cartão de crédito e vai no banco e vai digitar a senha e passar o dinheiro para o ladrão. Não é assim que acontece no sequestro relâmpago? O livre-arbítrio é o uso da vontade, de forma livre e espontânea. Não há ninguém coagindo. Deus dotou o homem com essa capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. O homem não era escravo da vontade de Deus. Glória a Deus. Pode ir no tópico de número 1, meu amado. Livre-arbítrio. Eita glória, irmão. Agora Deus está usando ele ali no mistério. Deixa Deus te usar. No subtópico de número 1, o livre-arbítrio. Quando dá lugar, Deus usa mesmo. Pode ir no próximo, é no subtópico de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, o comentário que eu escrevi. Ao dotar o homem com a capacidade de fazer suas próprias escolhas, fossem estas boas ou más. Entenda uma coisa, quando Deus criou o homem, Deus sabia que o homem tinha capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tá bom, meu querido? Então Deus dotou o homem com a capacidade de fazer as próprias escolhas, fossem essas boas ou más. Deus o fez um ser livre e não um escravo da sua vontade. Tem alguém aqui servindo a Deus por obrigação, irmãos? Tem alguém aqui que está servindo a Deus com constrangimento, com medo? Ah, irmão, tem muita gente que serve a Deus que tem medo do inferno. Tem muita gente que serve a Deus porque tem medo do inferno. Se não existisse o inferno, o juízo final, ele pulava no carnaval, pintava o 7, entendeu? E o 17. Tá bom, meu querido? Então vamos lá. A liberdade é uma dádiva de Deus ao homem, porém, envolve muita responsabilidade. Por quê, irmãos? Cada escolha feita poderá aproximá-lo ou não de Deus. Aí é que está a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio envolve responsabilidade. Cada decisão que você toma
ela pode te aproximar de Deus ou te distanciar de Deus. Se eu decido obedecer a palavra de Deus, orar, jejuar, santificar, consagrar a minha vida, eu estou o quê? Me aproximando de Deus. Mas se eu decido alimentar a minha alma somente com o lixo do inferno, somente com os prazeres, com a indústria do entretenimento, com televisão, filme, novela, literatura que não é literatura sadia. Então, meu querido, cada decisão vai te levar para longe de Deus ou para perto de Deus. Aí alguém cai na frieza espiritual. Irmãos, eu nunca vi crente que ora, que tem vida com Deus, que consagra, cair em frieza espiritual. Agora o crente que entra no pecado, ele vai estar distante de Deus, porque a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Entende a responsabilidade do livre-arbítrio, irmão? Então vamos lá. Toda ação gera uma reação, seja esta agradável ou não. As irmãs que cozinham, quando as irmãs pegam a panela, põem no fogo, coloca o óleo e joga o alho, qual que é a reação que vai ter ali? O alho vai começar a fritar, não é assim, irmãs? Entendeu? E depois a irmã vem e joga o arroz por cima, dá uma fritada no arroz, qual é a reação? O arroz vai dar aquela fritada, aí a irmã pega e joga a água quente por cima, uma fazia com água quente. A coisa hoje está mais fácil, que a gente não gasta mais tempo esquentando a água, já joga a água por cima. O que vai acontecer? Uma reação química. Aquele arroz, o alho e o óleo, eles vão se fundir numa coisa só e vai ficar um arroz gostoso se souber fazer. Porque tem uns arroz que faz aí, irmão, que é unidos venceremos. Então toda ação, ela vai provocar uma reação, seja esta agradável ou não. O que Jesus diz? Que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tá bom, meu irmão? Cada pessoa é livre para fazer as próprias escolhas. Eu posso escolher, meu amado, abandonar minha esposa e me unir a uma outra mulher. Eu posso escolher deitar com um homem. Eu posso escolher virar um pedófilo, escravo de pornografia digital. É um direito meu. Eu posso escolher dizer que eu não acredito na existência de Deus, é um direito meu. Eu posso levantar a bandeira a favor do aborto, é um direito meu. Agora, só tem uma coisa, meu querido. Uma coisa é certa: cada um colherá aquilo que tiver plantado. No livre-arbítrio, irmão, Deus deixa o homem fazer o que quer. Pode aparecer na Avenida Paulista vestido de Jesus Cristo, um travesti, vestido de Jesus Cristo, zombando da nossa fé, zombando nós dos cristãos. Pode fazer o filme falando que Jesus é gay, que Jesus é viado, que é travesti, e não pensa que eu vou defender Deus, não. Eu não vou defender Jesus, eu defendo a minha fé, a minha crença. Agora, é um direito que Deus deu ao homem. Agora, esse direito vai fazer ele comparecer perante o grande trono branco de Deus. Irmãos, eu tenho até uma mensagem que Deus colocou no meu coração: o pior lugar para se encontrar com Deus. Parece meio estranho, não é? O pior lugar para se encontrar com Deus, irmão, será no trono branco de Deus. Tem muita gente que vai encontrar com Deus, seja ele ateu, seja ele que diz ser crente carnal, crente em pecado, crente adúltero, falso crente. Ele vai ver Deus, e é o pior lugar para você conhecê-lo, vai ser ali, tá bom, meu amado? Verdade. Então, irmão, você é livre para fazer a escolha. Se você escolheu servir a Deus, seja fiel, seja sincero. Amém, querido? Vamos.
Capacidade de escolha. Vamos lá. A soberania divina. Próximo tópico. Vamos ver. Conseguiu mudar lá? Vamos lá. O que é a soberania divina, irmãos? É um atributo que somente Deus possui. A soberania plena. Aí eu não falo só soberania, porque o rei também é soberano. Os monarcas eram soberanos. O Estado brasileiro é um Estado o quê? Soberano. Agora, qual a diferença da soberania de um rei aqui na terra e a soberania de Deus? É que Deus ele possui a soberania plena. Porque o rei tem o quê? Os seus conselheiros. O rei, a palavra do rei não volta atrás. E quando o rei ele se torna um tirano, ele é deposto. Ele é deposto, como ocorreu na França. Agora, o nosso Deus, ele possui a soberania plena, absoluta, inquestionável e incontestável. Ele faz o que quer, do jeito que quer, nada lhe foge ao controle. Ele possui o conhecimento prévio de todos os acontecimentos. Glórias a Deus. A soberania de Deus, você lê lá em Apocalipse, Gênesis, mostra, e no começo criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Mas lá em Apocalipse está escrito, eis que faço novos céus e nova terra. Então o que Deus está dizendo? Ele já está sabendo que ele anuncia o fim antes do começo. Nada foge do controle de Deus, irmãos. O homem tem livre arbítrio de escolha, mas Deus ele tem o controle pleno sobre todas as coisas. Tá bom, meu amado? Então a soberania de Deus, ele possui conhecimento prévio. E por esta razão, todas as coisas cooperam para que todos os seus propósitos sejam estabelecidos. Amém, meu amado? Esta é a soberania de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, você acha que Deus foi pego de surpresa? A Trindade se voltou agora. E o que nós faremos agora? O que nós vamos fazer? Aí lá onde houve a queda do homem, foi proferido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher, do útero da mulher, surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, Deus ainda estava no controle da situação. Amém, meu querido? Aqueles que o servem, aqui é para nós agora, irmão. Aqueles que o servem, por mais que se esforcem, jamais conseguirão compreender na sua totalidade o que ele faz, por que faz e como faz. A minha esposa, há 1 ano e meio atrás aproximadamente, ela sofreu um AVC hemorrágico, quase morreu. Cabelo cresceu, mas se os irmãos tiverem depois a curiosidade, acho que não precisa, minha palavra é o suficiente. A cabeça dela tem um corte que pega cá no pé da orelha e atravessa e vai até do outro lado, o crânio foi aberto. Ela não morreu, deu 2 aneurismas, um do lado direito e do lado esquerdo. Ficou vários dias sem falar. E o médico não deu esperança se ela voltaria. Na mesa de cirurgia, ela entrou em estado de choque e quase morreu. Como é que eu vou compreender a soberania de Deus? O que Deus faz, irmão? Eu não consigo compreender. O grande debate de Jó é porque ele achava que tudo era uma questão de retidão e de fé. Deus, me julga. Se eu cobicei, se eu roubei, se eu trapaceei, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, eu andei com retidão, integridade diante dos teus olhos. E Jó fez um debate com Deus. No final, Deus se apresenta para ele. Aí ele começa a compreender agora: Senhor, bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nem tudo na nossa vida, irmãos, é uma questão de fé.
Às vezes é uma questão de propósito. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. É doloroso passar por aquilo? É. Mas você precisa passar para você ser a pessoa que Deus deseja e planejou para você. Deus não gosta de ver o servo dele em sofrimento. Mas o sofrimento, as angústias e as lutas vai transformando aquela pessoa numa pessoa madura, experimentada e apta para o projeto que Deus tem na sua vida. Amém, amado? Você acha que Deus se agradou quando José tomou uma surra dos irmãos, jogou ele lá no fundo do poço? Vocês acham que Deus se agradou quando ele foi vendido como escravo? Você acha que Deus se agradou quando a mulher de Potifar levantou calúnias contra ele? Que Deus se agradou quando José foi preso injustamente? Vocês acreditam que Deus se agradou daquilo? Não, meu irmão. Mas aquilo ali eram atos da soberania de Deus. Ele precisava passar por aquilo para não ser aquele menino contador de vantagem, orgulhoso, soberbo. Então isto aí é a soberania de Deus. Por mais que você seja espiritual, por mais que você esteja consagrado, você nunca vai compreender o que Deus faz na sua totalidade. É o que a Bíblia orienta? Que o justo viverá pela fé. O que a Bíblia está querendo dizer? Olha aqui, meu servo, minha serva. Você pode não entender o que está te acontecendo, mas acredita em mim que eu estou no controle da sua vida. Confia em mim, eu sou o teu Senhor, eu estou conduzindo a sua história, e eu não vou te desamparar. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele não acreditar que eu sou o Senhor, que eu tenho controle sobre a vida dele, a minha alma não tem nele prazer. Ele me deixou triste, decepcionado, porque ele não confia plenamente em mim. Amém, querido? Eu me lembro quando eu estava ensinando meu menino Israel a andar, irmão. Quem é o pai que já ensinou o filho a andar ou a mãe? Um dia ele está nos primeiros passinhos, irmão. Eu lembro dessa cena até hoje e me dói o coração. Lá em casa, quem já foi, né, irmã Nedina? Tem aquelas escadas para subir uma após a outra, que não é pouca escada. Israel estava com 1 aninho mais ou menos, irmão. Dando os primeiros passinhos, tinha medo de descer a escada. Eu falei, vem filho, pode dar o primeiro passinho que papai te pega. Ô irmão, e ele deu, irmão. E eu não consegui pegar o menino. E ele meteu a fuça no chão, irmão. Pá! Aí eu falei, meu Deus do céu. E Deus é assim, irmão? A gente caminha pela fé, irmão. Você não sabe o porquê da enfermidade. Você não sabe o porquê do fracasso. Você não sabe o porquê do seu filho. Você não tem todas as respostas, mas ainda assim você prossegue caminhando. Amém, amado? Você faz uso do seu livre arbítrio ante a soberania de Deus. Glória a Deus. Vamos prosseguir, amado. Conseguiu mudar, amado? Eita glória, nós vamos fazer uma parceria nós dois, hein, irmão? Glória a Deus. A responsabilidade humana, a soberania de Deus não anula o livre arbítrio do homem. Amados, fica aqui comigo. A soberania de Deus, ela não anula o livre arbítrio de Deus. O homem não é marionete de Deus. Deus não pega o homem e obriga ele a fazer tudo o que ele quer, não, irmão. A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio. Este é livre para fazer escolhas e tomar decisões que julga ser as mais acertadas. Um dia, todos comparecerão perante o Criador. 2 grupos, uns o verão ante ao tribunal de Cristo. Quem faz parte desse grupo aqui, irmãos? Eu vou ver o meu Senhor no tribunal de Cristo.
escatologicamente vai ser após o arrebatamento da igreja. Só vai subir crente cheio da unção, vida com Deus em santidade, aquele que é crente, que usou o seu livre-arbítrio para dizer não ao pecado e permanecer fiel a Deus. Nós seremos arrebatados e iremos para o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmão? É ali que a obra do crente será julgada. O que ele fez, a motivação que o levou a fazer. Se ele fez com visão de reino ou com vaidade. A Bíblia fala que a obra de um vai passar pelo fogo. E se a obra dele ela não sobreviveu ao fogo, é porque ele fez com vaidade e não por amor. Mas todavia ele será salvo. E a Bíblia fala que a obra vai passar pelo fogo e depois ele vai receber de Deus o seu galardão. Você sabia quem dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, Jesus diz que de forma alguma perde o seu galardão? Quem dá um copo d'água ao professor da escola bíblica, ele não perde o galardão? Hein, amado? Meu porteiro querido. Hã? Deixa Deus te usar, que a garganta começou a ficar seca aqui, irmão. Uns o verão ante o tribunal de Cristo, ocasião em que receberão o galardão. Outros o verão perante o grande trono branco. Olha só, o tribunal de Cristo é para o salvo. Todos que morreram no Antigo Testamento, crendo na promessa na vinda do Cristo, que foram fiéis a Deus. Quando o irmão dá lugar, Deus usa. Se você chegar lá, você vai ganhar seu galardão. Hein? Não perde a viagem não, irmão. Fica na brecha. Outros o verão perante o grande trono branco, ocasião em que, aqui irmão, o ímpio, o falso crente e o pecador não confesso serão julgados pelos seus atos e lançados no lago de fogo eterno. Tem falso crente na igreja, irmão? Aqui eu não sei, mas alguns lugares por onde eu passei, eu já vi crente, pastor, presidente, presbítero, inhaco, que é diácono, e na roça alguns falam inhaco, evangelista, aqueles que dizem ser apóstolo, e que é membro e que não é crente. Verdadeiro fiel é crente falso, é denorex, parece que é, mas não é. Tá bom, meu irmão? Essa categoria aqui, irmão, ele fez um livre-arbítrio. Alguém me perguntou no meu WhatsApp se a salvação, nós somos atraídos pela graça de Deus, que a graça de Deus nos atrai, se ela não estaria violando o livre-arbítrio do homem. Uma pergunta interessante. Será que aquele que é salvo, que foi atraído pela graça, Deus não está violando o seu livre-arbítrio? Eu respondi para o irmão de forma alguma. Por primeira razão, se a graça, ela violasse o livre-arbítrio do homem, por que Deus salva uns e outros não? Segundo, eu aceitei a Jesus, lá no ano de 1993. Se a graça violasse o meu livre-arbítrio, no momento que eu aceitei Jesus, ele já teria me levado. Então, todo dia o pecado bate na minha porta. Todo dia. E hoje, com a ascensão da tecnologia do smartphone, irmão, da rede social, você não precisa sair de casa para pecar, não, irmão. Todo dia eu resisto à carne, o diabo, as paixões, o mundo e essa ideologia da sociedade pervertida. Então eu faço uso do meu livre-arbítrio para permanecer aos pés de Jesus. Então a graça, ela não viola o livre-arbítrio do homem. É tanto que não viola que a Bíblia fala que apostasia. O que é apostasia? É o abandono deliberado da fé.
são aqueles que naufragaram na fé, que abandonaram a fé cristã. Amém, querido? Podemos prosseguir, amado? Eu tenho que correr aqui porque termina 9 horas, né? Tópico de número 2. Os irmãos entenderam aqui o livre-arbítrio, irmão? A responsabilidade do homem. Vamos lá. A queda do homem, um evento histórico e literal. Irmãos, a queda de Adão e Eva não é um conto de carochinha, não, irmãos. A queda de Adão e Eva não é uma parábola. A queda de Adão e Eva não é uma invenção da religião. É um fato. E eu vou apontar para os irmãos porque é um fato histórico, percebido na ciência. Tá bom, meu amado? Vamos lá. Subtópico de número 1, a possibilidade da queda. Mudou ali? Primeira coisa que você tem que compreender, que a queda de Adão e Eva, ela não foi uma fatalidade. Sabe o que é fatalidade, irmão? É algo que não pode ser evitado. A queda de Adão e Eva era uma possibilidade. Tá bom, meu amado? A queda de Adão e Eva não deve ser encarada como uma fatalidade, algo que não pudesse ser evitado. Alguns têm uma compreensão quando lê a Bíblia. Irmão, mas eu acho que aquele negócio não tinha jeito não, tinha que acontecer mesmo. Era uma fatalidade. Se eu for levado por esse pensamento, eu sou levado a acreditar que Deus conspirou para a queda de Adão e Eva. Olha aí, onde o pensamento vai me levar. Que Deus conspirou diretamente para que Adão e Eva caíssem e Ele enviasse o seu filho para Jesus sair bonito na foto, irmão, como Salvador. Olha aí o problema de você compreender que a queda é uma fatalidade. A queda, ela era uma possibilidade. O Criador fez o homem perfeito, irmão. Lá o Salomão vai dizer que Deus fez o homem perfeito, capaz de escolher entre o bem e o mal. Sobre esta ótica, a queda seria uma possibilidade e não uma certeza. Na vida de Davi, o pecado, a queda de Davi, ela era uma possibilidade ou uma fatalidade? Uma possibilidade, porque se ela fosse uma fatalidade, eu seria levado a acreditar que Davi foi vítima da situação. Mas Davi, ele olhou, viu, cobiçou, desejou, mandou trazer, mentiu, mandou matar. Foi uma sucessão de fatos, ele fez uso do livre-arbítrio. Na vida de Davi, a queda era uma possibilidade, mas não uma fatalidade. E José, irmãos? José, ele experimentou alguma queda moral, irmãos? Daniel experimentou alguma queda moral? Nós poderíamos falar Enoque. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Foram homens que a Bíblia fala, meu amado, que andaram com Deus em retidão. Então a queda, o fracasso moral é uma possibilidade na vida do crente, mas não é uma fatalidade que tem que acontecer. Infelizmente, alguns vão experimentar o fracasso moral, a queda. Mas você não vai dizer que é Deus que conspirou, irmão, tinha que acontecer mesmo. Aí não, meu irmão, não tinha que acontecer. É você que escolheu, seu livre-arbítrio, e não joga a culpa para cima de Deus. Irmão, Adão era tão cara de pau, mas tão cara de pau, que quando Deus foi questionar Eva, ela fala, foi a serpente. Quando Deus vai questionar Adão, Deus fala, aquela mulher que o Senhor me deu, vou te falar, ela tem um fio desencapado, a culpa foi do Senhor. O Senhor me deu um produto com defeito. Ele transferiu a culpa para Deus. Ele se fez de vítima, irmão, da situação. Aí Deus, eu fico olhando Deus olhando para a cara dele. Você é sem vergonha 2 vezes, hein, rapaz? Tu fez o que não devia, agora está jogando um abacaxi para cima de mim? Tá bom. A terra agora, meu filho, ó, não vai ser essa maciez suculenta e que joga na superfície, vai dando, não. Tu vai trabalhar todos os dias da tua vida no meio de fadiga.
tu tem que agir como homem, rapaz. Tu vem jogar culpa para cima de Deus? E tem gente que cai, irmão. Nossa, Deus sabe, irmão, que não dava para resistir aquele negócio. E tem gente que joga para Deus, irmão. E quem joga a culpa em terceiro, no outro. Olha, a mulher, toma cuidado com a mulher. A mulher é um bicho que tenta a gente. Vem cá, irmão. Quem é que tenta quem? Aí joga a culpa na mulher, que é a mulher que tenta o homem. Mas que é o olho da mulher que está desejando ou é o olho do homem? Então, meu amado, nós vamos parar com esse discurso de vítima. E vão assumir o controle da rédea. Eu decidi. Eu fiz a escolha. Agora só tem uma coisa, irmão. Depois que o primeiro olhar é um acidente. O segundo olhar já não é acidente. O terceiro olhar, bem, irmão, aí tu já fez tudo o que você já imaginou no seu pensamento. Já viu banana, irmão? Se você olhar para a banana a primeira vez, é um acidente. Se você olha para a banana uma segunda vez, você já está agradando a banana. Mas se você olha a terceira vez, tu já está descascando a banana. Foi o que Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher, cobiçando, desejando, ele já adulterou com ela. Jesus está querendo dizer que na mente dele, a fantasia sexual, ele já fez, já imaginou as curvas e tudo que está por trás daquela vestimenta ali, irmão. E não vai falar que a culpa é da mulher, porque tem mulher que se veste com decência e pudor, mas o olhar da pessoa é maldoso. O olhar é maldoso, tá bom, meu amado? O Criador não conspirou para a queda do homem, antes o advertiu quanto às consequências em desobedecer-lhe. Eva optou atender aos apelos de um estranho e rejeitar a doce voz do Criador. Adão fez a mesma coisa. E aí, amado, como é que você vai falar que a culpa é de Deus? Eva decidiu. Ela viu que o fruto era bom, agradável e desejável aos olhos, e ela estendeu a mão, pegou. A queda de Adão e Eva era uma possibilidade, mas não uma fatalidade. Ela não precisava acontecer. Eles tinham condições espirituais, morais, de dizer não. Amamos a Deus e não queremos ser iguais a Ele, porque igual a Ele não há outro. Ele é único, verdadeiro, lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, o amado, desejado das nossas almas. A nossa alegria está nele. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão do nosso ser. E quem seria como Deus? Quem cuidaria de nós como cuida Deus? Quem faria por nós o que faz Deus? Aleluia! Quem é que quer ser como Deus, irmão? Deus é misericordioso, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Tem dia que a gente amanhece com raiva, tem dia que a gente está querendo quebrar o pescoço de um, irmão. Ué. Qual mulher que não teve vontade de quebrar o pescoço do marido um dia na vida? Ainda bem que a misericórdia de Deus renova. Deus vai lá e dá graça, a mulher não passa a mão no porrete e pega o miserável quando estiver dormindo. É por isso que eu estou vivo até hoje. A irmã Alessandra não fez isso, mas que já teve vontade, teve. Estou vendo um bocado de irmã dando aquele sorriso amarelo. Será que esse irmão foi lá em casa? Pode falar, irmã. Aí é uma questão que a irmã perguntando: como seria se somente Eva tivesse comido do fruto? Aí nós vamos entrar dentro do que a Bíblia não fala, mas são suposições, são teorias, tá bom? Aí as teorias são inúmeras. São inúmeras. Então eu não vou abordar esse assunto, porque sabe de onde surgem as heresias, irmãos? As heresias surgem onde o homem tenta dar voz aonde a Bíblia se cala. No invenção, ou seja, especulação. Eu não posso especular, no particular eu posso conversar com a irmã.
acerca do que eu penso. Mas esse vídeo está em rede social, posteriormente vai no YouTube, e se eu expor a minha opinião pessoal, alguém pode pegar isso como regra e doutrina, e sair pregando isso aí aos quatro ventos, que o presbítero Mauro lá de Valadares falou isso, e eu vou ter que pagar a fatura, irmão. Amém? Então eu não posso acrescentar nada. Tem gente que acredita, por exemplo, que Adão e Eva tiveram filhos no jardim do Éden, antes do pecado. Não. Alguns acreditam. Vão hipoteticamente, se eles tivessem tido filhos no jardim do Éden, antes do pecado, primeiro, ia entrar em choque com uma doutrina da teologia, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por que há salvação? Porque o homem estava todo condenado a uma condenação ao inferno. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqueles filhos, hipoteticamente falando, se eles tivessem nascido no estado original de Adão e Eva, eles não teriam a semente do pecado. Então eles não precisariam de Jesus como Salvador. Eles não precisariam da salvação. Jesus não teria valor nenhum, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Entendeu, irmãos? Então, aí nós vamos perguntando, por exemplo, quem é a mulher de Enoque, de Caim. Semana que vem nós vamos estudar sobre esse assunto. Quem é a mulher de Caim? Irmão, vai ter um curso teológico que isso tudo vai ser esclarecido. Um curso teológico. Quando houver o arrebatamento da igreja, cada um vai perguntar para Deus, ou vai perguntar para Caim, falar: Caim, vem cá, me conta uma coisa, qual era o nome da sua esposa? Quem foi ela? A irmã vai perguntar para Adão, vai perguntar para Deus: Deus, vem cá. Quando eu estava lá na terra, o irmão Mauro não quis me responder numa escola bíblica, mas me responde aqui agora. Se só Eva tivesse comido o fruto e Adão tivesse repreendido ela, como é que seria a história? Aí Deus mesmo vai dar a resposta. Porque eu não posso dar respostas para Deus. Tá bom, meu irmão? E muitas pessoas procuraram dar respostas para Deus e acabaram introduzindo heresias dentro da igreja. A realidade da tentação. Muitos são levados a acreditar que o primeiro casal, aqui, irmãos, olha, nós assembleianos, o crente, muitos são levados a acreditar que o primeiro casal era totalmente ingênuo e imaturo para enfrentar as astutas ciladas do diabo. A gente não tem essa impressão. Quem já não teve essa impressão, irmão? Coitadinho, um casalzinho novinho, recém-casado, não conhecia nada da vida ainda, e veio um anjo daquele, um querubim safado, sem vergonha, que já tinha caído lá do céu, que arrancou a terça parte dos anjos, agora vem num casal imaturo, ingênuo, e faz uma proposta daquela. Deus foi severo. Aí nós somos levados a acreditar que o casal era imaturo, irmão. Era ingênuo. Aí vamos lá. Por que eu acredito que não? Primeiro, esse casal se relacionava com Deus de forma direta. Moisés, certa feita: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus não pôde mostrar para ele a glória dele, porque Moisés, homem nenhum, vê a minha glória e fica vivo. Mas Adão e Eva, eles se relacionavam com Deus, Deus se apresentava, não em forma de glória, mas numa forma que ele pudesse ser visto e Adão e Eva permanecer vivos. Tá bom, irmão? É o que nós na Bíblia entendemos como teofania. É Deus tomando uma forma visível para se comunicar diretamente com o homem. Segunda coisa, a vida espiritual de ambos era algo jamais imaginado. Você já parou para pensar o que era a vida espiritual de Adão e Eva, irmão? Me fala alguém na história que vocês têm como espiritual. Enoque, Deus o tomou para si. Moisés, Deus falava com ele de forma direta e não por sonhos. E Adão e Eva, irmão? Vocês conhecem alguém no relato da história da humanidade que tivesse tamanha vida e espiritualidade como Adão e Eva, irmãos? Pode falar, minha irmã. Ô, irmã, pode falar.
Não, a queda é que os tornou pecador. Eles eram perfeitos, eles não tinham a semente do pecado. Mas após pecarem, daí é que vem a queda. A queda se deu no jardim do Éden e eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles escolheram, fizeram a decisão. Por quê? No coração deles, eles desejaram ser iguais a Deus. A grande questão, irmãos, não era o fruto. Não era o fruto. A grande questão é que o comer o fruto revelava o intento do coração. E a Bíblia não fala que Deus prova os corações? Para ver se o homem é verdadeiro, adorador, justo para com ele? Amém, querido? Vamos prosseguir. Outra coisa, a capacidade intelectual deles era assombrosa aos nossos olhos. Já viu, é fácil você enganar uma pessoa que não tem muito conhecimento de lei, que não tem muito conhecimento dos direitos políticos. Qual o direito dele, por exemplo, minha esposa, quando ela sofreu AVC, eles queriam mandar para Belo Horizonte para fazer a cirurgia. Só que a viagem para Belo Horizonte numa ambulância, nessa BR-381, era mais letal do que a cirurgia. Aí o que eu fiz? Eu entrei com recurso, com uma liminar, por intermédio de advogado, obrigando o Estado a pagar a cirurgia dela, porque segundo a lei, a Constituição, o Estado tem a obrigação de fazer o tratamento da pessoa na cidade. Por quê? A recuperação passa pelo convívio com a família. E como você pega uma pessoa que está à beira da morte, põe numa ambulância e longe do convívio familiar? Então, quem não sabe, não entende de lei, manda para Belo Horizonte. Agora, quem conhece a lei e o direito, provoca o Estado, a justiça, por intermédio de uma liminar, e a liminar foi proferida, cedida pelo juiz, ele assinou e obrigou o SUS a custear a cirurgia dela no Hospital São Lucas, hospital particular. Está claro aqui, irmãos? Então, Adão e Eva, eles eram intelectuais, irmãos. Eles eram entendidos, eles tinham 100% da capacidade intelectual. Pega todos os professores de Harvard, Oxford, da UFMG, que são doutores da lei, que conhecem ciência, nenhum deles, somando todos, chegam perto do conhecimento de Adão e Eva. Então nós não estamos falando aqui de criança, não, nós estamos falando de pessoas maduras. Pessoas que tinham conhecimento, pessoas inteligentes, racionais, capazes de quê? De discernir o que estava por trás da palavra proferida pelo maligno. Amém, amado? Segundo, a razão, a emoção e a vontade deles eram plenas. A alma, psicologicamente falando, aqui nós vamos falar na questão psicológica. A razão, a emoção e a vontade de Adão, elas eram plenas. Eles nunca haviam conhecido o pecado. Eles eram perfeitos. Eles podiam dizer não. Eu hoje não. Eu hoje, às vezes, tem hora que a gente pica o pé no balde, não é verdade, irmão? É ou não é, irmão Edinho? Tem hora que a gente pica o pé no balde, briga, fala pelos cotovelos, e depois a gente vai lá a Deus pedir perdão, misericórdia. Tem hora que a gente briga, ofende a família, ofende o marido, ofende o vizinho, ofende o irmão, e a gente tem que ir lá pedir a Deus misericórdia. Então, meu irmão, isso acontece. Mas Adão e Eva, irmão, essa área na vida deles era plena. Eles não tinham conflitos em lidar com a limitação da natureza pecaminosa nele. Era perfeito. Os irmãos estão entendendo? Que eles não eram ingênuos e imaturos. Verdade. Verdade. Se eu não conhecesse a lei,
Aham. A lei não salva. Biblicamente, teologicamente, irmão, a lei, ela foi estabelecida por Deus para frear a natureza humana até que o Salvador, o Cristo, se manifestasse, encarnasse, e todos que crerem nele seriam salvos pela fé na obra redentora de Jesus e não pela observância da lei. A lei não tinha como objetivo salvar. Está claro aqui, irmão? Adão e Eva desejaram ser iguais a Deus. Eles acreditaram em mentiras e abandonaram a verdade de Deus. Está claro aqui que aquele casal não era ingênuo coisa nenhuma? Vamos desmistificar esse negócio? Ah, o casal era ingênuo, Adriano. Eva e Adão, ô coitadinho. Eles eram ingênuos, imaturos, é igual Adriano e Jerusa, né? Simplório, ô irmão. Se Adriano e Jerusa tem entendimento aí para não entrar em barca furada, igual muitos já entraram aí, imagina Adão e Eva, irmão. Hein? Então tem gente que é simplório, irmão. Aqui, irmão, pode prosseguir, amado. Você vê se ele mudou ali. Esse irmão é uma bênção, viu, Adriano? Eu preciso desse irmão comigo no meu ministério de ensino aqui, viu? Toda vez que eu for convidado, eu só venho se ele estiver ali. De camisa vermelha e gravata preta, então ele fica mais jeitoso ainda para a esposa dele. Para a esposa dele. Vamos lá. Aqui o texto bíblico, irmãos. Que eu vou fundamentar o que eu estou querendo, o que eu afirmei. Está na Bíblia. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui é que está o âmago da questão. Eles queriam ser iguais a Deus. Às vezes a gente olhando a princípio, mas fala: nossa, Deus é severo demais pela baba do profeta. Que negócio é esse? Só comer um frutozinho lá e Deus põe o casal para fora do paraíso e a maldição vem sobre a espécie humana só por causa de um frutozinho. Ô irmão, quando a gente vai analisar a coisa mais profundamente, nós vamos observar que aquele casal alimentou no coração o mesmo desejo que Lúcifer. Eles queriam ser iguais a Deus, donos do seu destino, da sua história. Aí, meu irmão, ninguém que afronta a santidade de Deus fica de pé, porque Deus abate e joga no chão. Certa feita, quando construíram o Titanic, alguém afirmou: nem Deus afunda o Titanic. Na primeira viagem o navio afundou. Um líder político, Tancredo Neves, é atribuído a ele esta fala: se eu tiver tantos votos no Congresso, nem Deus me tira a presidência. Ele chegou à presidência, mas não exerceu o cargo, morreu antes. Ninguém que afronta a Deus, a história vai terminar bonito. Tá bem, amado? Vamos prosseguir. Adriano, como é que está meu tempo aí, pastor Adriano? 10 minutos? Eu gosto de vir aqui. Não, mas eu vou obedecer o pastor, que cabelinho dele começa a ficar arrepiado ali. Hoje ele não pôs pastor gel nesse cabelo. Então vamos obedecer para deixar a porta aberta para a gente voltar mais vezes. Quem quiser fazer depois, olha na internet que tem essa videoaula no canal do YouTube Auxílio ao Mestre. A historicidade da queda. Eita glória, meu ajudante está junto. Nesse galardão nós vamos ganhar junto na eternidade, irmão. Faz de tudo para subir. Não vai no tribunal, no grande trono branco de Deus não, porque ela é furada, tá? Faz de tudo para você comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos lá. O relato bíblico da queda de Adão e Eva é literal e não uma fábula. A partir desse episódio é que se torna possível compreender o plano de redenção da espécie humana e a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Bom, se a queda do homem
foi uma fábula, um conto de carochinha. Ela foi uma parábola, ela não foi literal. Então vamos aqui juntar um quebra-cabeça. Vamos juntar quebra-cabeça. Por que Deus escolhe Noé e a partir de Noé ele traz um novo recomeço para a história humana? Que a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra. Aquilo ali era o plano de redenção. Deus não desistiu do gênero humano. E depois dos dias de Noé, a maldade também do homem se multiplicou novamente. Deus escolhe quem agora, irmãos? Abrão e Sarai. E a partir de Abraão e Sara, posteriormente, o nome é mudado, Deus estabelece formar uma nação a partir daquele casal. E a esta nação, Deus se revelar a eles, revelar a lei, revelar as sagradas escrituras, o plano divino, o Redentor, o Cristo, o Messias, viria por intermédio desse povo. E Deus vem trabalhando ao longo da história do homem para cumprir Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. Está claro aqui, irmãos? Então, é a partir da queda de Adão e Eva e o pecado, é que eu consigo compreender o plano da salvação. Fiquem aqui comigo, irmãos. Se há salvação para aqueles que aceitam Jesus, implica dizer que o homem está sujeito o quê? Antes, a uma condenação. Então, se há salvação, é porque existe uma condenação. Está claro aqui, amados? Vamos lá. Todos que, agora trazendo para a experiência, eu falei da questão teológica, a queda do homem, para a experiência pessoal. Vamos lá. Todos que experimentaram a salvação em Jesus Cristo, travam batalhas contra a natureza adâmica, que persiste em distanciá-los cada vez mais de Deus. Quem já experimenta isso, irmão? Você aceitou Jesus como Salvador. Quantos aqui aceitaram Jesus como Salvador? Mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. O que Paulo estava dizendo? Que embora ele fosse salvo em Jesus Cristo, ele possuía a natureza adâmica. A natureza adâmica. E essa natureza, ela tinha prazer no pecado, ela tem prazer no pecado. Irmãos, eu travo uma luta contra a carne. Paulo fala que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Ele está falando de uma batalha, um conflito. Verdade. Irmãos, olha quais são os inimigos que nós travamos. Enquanto experiência pessoal, nós travamos uma batalha contra a carne, o diabo, o mundo. Então, Paulo vai falar das concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não pensa que você aceitou Jesus, está cantando no coral, que agora você está livre do pecado. Não, meu querido. Você está sujeito a uma queda moral. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas ele não estava isento ao pecado. Tá bom, meu amado? E quando nós olhamos na psicologia, nós vemos o quê? A capacidade do homem em lidar com as suas paixões, os seus desejos, ódio, vingança, luxúria, lascívia. Quantos adolescentes que estão aqui que não têm desejo de colar na prova de física, de matemática, de geografia, que mata a aula, que não estuda, que não lava vasilha, que dá sentido, que não ajuda a lavar a louça, hein? Então, meu querido, essa natureza adâmica, enquanto a criança, Gugu, Dadá, 8 anos, 10 anos de idade, é uma coisa.
Mas quando vai chegando 12 anos, irmão, Jesus já deve estar passando por isso, 12 anos, 13 anos, irmão, a natureza adâmica começa a querer o que? Manifestar, entendeu? Primeiro o menino, ele sofre uma explosão de hormônio, ele já começa a olhar para a menina diferente, e a menina começa a olhar para o rapaz diferente. O que é isso? É a natureza adâmica ali, já querendo se manifestar. Aí nós temos a mídia, que inverte os papéis do homem e da mulher, dizendo que homem com homem é permitido, e mulher com mulher é permitido. E muitos dos nossos jovens e adolescentes têm como referencial de sucesso, não são as mulheres e homens de Deus que venceram o pecado, mas os ídolos, cantores, atores famosos, que ganham milhões nas redes sociais, nas novelas, interpretando e cultuando o adultério, o lesbianismo, o homossexualismo, homem com homem e mulher com mulher, e até cantam as suas músicas. Aqui, sou um cordeirinho de Jesus. Hã? Em casa, irmão, é o batidão. Hã? Estou mentindo? Ou é verdade isso aqui? Nós travamos batalha com essa natureza adâmica, irmão. Eu vou encerrando aqui, faltam 15 para 10, não sei se aqui é relógio travou. Tem mais 5, Adriano? Meu Deus do céu, o tempo está multiplicando aqui, rapaz. As consequências do pecado, as consequências da queda de Adão. Eu vou procurar ser bem sucinto agora, vou fazer igual a Bíblia fala que o meu amado vem saltando sobre os montes. Irmão Mauro vai sair saltando agora com 5 minutos. Se vira nos 5, Mauro. Vamos embora. Senão você não volta aqui mais nessa Vila Mariana de jeito nenhum. A consciência do pecado. Primeiro, a consciência do pecado desencadeou em Adão e Eva um turbilhão de emoções e sentimentos com os quais não estavam acostumados. Olha só, eles viviam na paz, na harmonia, cumplicidade, tudo que faziam junto, adoravam a Deus, a devocional. Quem era que trazia a palavra, irmão? Era Deus, ministrava Adão e Eva, prestava aquele culto, adorando a Deus. Eles estavam acostumados com o ambiente de paz, mas quando eles cederam ao pecado, e eles tiveram consciência, eles sofreram um turbilhão de emoções. Olha o que eles sentiram: medo. A presença de Deus trazia para eles o que? Alegria. Agora eles passaram a ter medo. Segunda coisa, eles sentiram vergonha. Quando eles estavam diante de Deus, eles tinham prazer, irmão. Eva estava com tudo exposto, nem isso, por isso ela posava na Playboy, na revista Sex. Adão também estava com tudo exposto, nem por isso ele posava em revista feminina, irmão, ou masculina. Estava tudo exposto e não tinha vergonha, nenhum do outro, nem de Deus. Mas quando entra o pecado, Adão pega uma figueira e vai tentar tampar aquele trem, irmão. E Eva vai tentar tampar aquele trem tudo com folha de figueira, não dá para tampar. Primeiro foi a tentativa humana de fazer um quebra-galho. Tá bom, irmão? Isso aí só existe, não existe outro caminho, irmão, que não seja Jesus. Aquilo ali tipifica a folha da figueira, são o modo do homem querer resolver o seu próprio problema. Então o problema não seria resolvido pelo homem, seria resolvido pelo próprio Deus. Segundo, estresse emocional. Qual é a filha? Que a mãe manda lavar vasilha. Vamos falar para as meninas aqui. Que a mãe manda lavar vasilha, passar pano, arrumar a casa. E quando dá o horário da mãe chegar, ai meu Deus do céu, mamãe está chegando, a vasilha está suja, a casa está uma bagunça, está tudo fora do lugar. E sabe que a mamãe vai meter o sarrafo. Pelo menos na minha época era assim, Jerusa. A mãe metia o sarrafo. Um dia eu fui inventar de fazer ovo, irmão. Que eu via minha mãe fazendo ovo, pá, colocava no fogo, e aquilo moleza, colocava na frigideira, e saía aquele ovo bonito. Quando eu era menino, irmão, um dia eu peguei e coloquei um ovo na panela, irmão, é que tem grudou. E aquele trem colou e pegou fogo. Um dia eu fui brincar com um palito de fósforo, com minha irmã que tinha um cabelo afro igual o meu, e o cabelo dela pegou fogo. E aí quando estava o horário da mãe chegar, dava um estresse na gente, irmão. Porque eu sabia que a vara de goiaba
E o Vale Tudo, o MMA ia rolar lá em casa. E a minha mãe batia mais do que Mike Tyson e Minotauro junto, irmão. Minha mãe não batia não, ela espancava, arrancava o couro da gente. E ninguém morreu. Está tudo vivo. Amém, irmão? Tudo vivo. Eles viveram um estresse emocional e um sentimento de culpa. Vocês estão entendendo que o casal, quando a consciência do pecado trouxe um turbilhão de emoções, e eles não sabiam como administrar aquelas emoções? O casal viu o mundo desabando debaixo de seus pés. Até então eles conheciam apenas o bem, mas agora estavam diante da realidade do mal e seus efeitos nefastos sobre a alma humana. A alma do homem, ela começou a sentir dor, a alma sofreu, porque o sentimento de culpa, vergonha, medo, estresse é na alma. Aí nós vamos na psicologia para compreender esse tema aqui. Aí eu destaco que a pior dor foi o terem que encarar o Criador após a queda. Imagina, no dia anterior o culto foi maravilhoso, Jerusalém. Só glória de Deus, só aquela adoração a Deus. Mas no outro dia, quando Deus apresenta para fazer o culto, Adão, vamos começar o culto. Cadê você? Aqui. Aonde, Adão? Aqui. Aonde? Atrás da figueira. Eva, cadê você? Aqui. O que você está fazendo escondido aí? Não, é porque nós ouvimos a tua voz e ficamos com vergonha, porque a gente percebeu que está com algumas coisas assim expostas. Está balançando um vento diferente aqui, e eu percebi que a gente tem que tampar esse trem, e a gente ficou com vergonha. Irmãos, imagina ter que encarar Deus. Ter que encarar Deus e falar com Deus. Ai, irmão, aquilo foi a pior dor. Ô irmão, eu vou falar uma coisa. Quando a minha mãe chegava e que olhava para mim, no meu pai, irmão, a gente quase mijava na roupa de medo. Ela não é assim, Jerusa? Não sei se a Jerusa era aquelas meninas bagunceiras, que a mãe cortava não. Ai, meu irmão, mas eu tinha uns irmãos lá em casa, nós éramos 5. E esses 5 irmãos faziam coisa. Que minha mãe morava num barraco de tábua aqui no São Geraldo, na Afonso Pena, e quando o pau comia solto, o barraco balançava todo. E ela começava do menor a ir para o maior, e para o irmão, e mandava um pegar a vara. E minha mãe mandava lá pegar a vara lá e pegar a vara. Trocava os nomes também? Hã? Não, não trocava não. Não era gêmeos não. E tinha que pegar uma vara grande, irmão. Se eu pegasse uma vara pequena, eu era o mais menos bagunceiro. Ela sempre mandava eu buscar, e se eu pegasse uma vara pequena, eu ia apanhar também. Se eu pegasse uma vara grande, meus irmãos iam ficar com raiva de mim. Aí eu ficava naquela, eu vou apanhar, ou eu vou fazer média com meus irmãos. Irmão, eu pegava a vara grande. Irmão, era pai, quem é a Assembleia de Deus do Avivamento para fazer barulho igual lá? Só dá me gritar, ai, ui. E no outro dia tava com aquelas pernas tudo sapecadas, irmão, aqueles roxião de vara de goiaba. Minha mãe me ensinou e educou os filhos com tratamento terapêutico com goiaba. Vara de goiaba, vara de abacate. E ninguém se perdeu. Amém, amado? Eu vou encerrando por aqui. Vou obedecer o pastor Adriano, que eu já estou fora da doutrina. Teria mais alguma coisa para falar? A perda da comunhão com Deus, que é fato, que eles perderam a comunhão com Deus. E segundo, a transmissão do pecado à espécie humana. O pecado não ficou restrito somente a Adão e Eva. Ficou na sua descendência. O primeiro filho que ela teve, ela achou que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ele foi o primeiro a matar, o primeiro homicida, Caim. O primeiro homicida. Então, que eles perceberam o seguinte, que o pecado não ficou limitado somente a eles, mas toda a descendência deles. Amém, querido? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Pastor Adriano, agradeço a oportunidade e volto a palavra a quem de direito.